Olá, o meu nome é Vitória Proença, eu sou fotógrafa, designer gráfica, trabalho com realização audiovisual e hoje trago o conteúdo do meu FAQ Digital, dicas básicas para a produção de conteúdo nas redes sociais. Será uma série de 4 aulas, onde eu vou dividir informações e ferramentas do design gráfico, fundamentos básicos de fotografia e vídeo, para que se possa orientar uma forma de planejamento de conteúdo e de marketing de conteúdo para músicos, comunidade artística em geral e quem mais se interessar. As aulas serão divididas entre introdução à produção de conteúdo, ferramentas do design gráfico, fotografia e vídeo básico para as redes sociais e técnicas aplicadas a redes sociais. Essa é a primeira aula e nós vamos falar sobre introdução à produção de conteúdo e outras ferramentas do marketing estratégico que a gente pode utilizar para o planejamento do nosso conteúdo. Começando então com o conceito de comunicação. A comunicação, do latim, que significa ação de participar, é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendidas. Trata-se então de um processo social que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. Dentro desse conceito, a gente tem dois termos que são muito importantes: meio e mensagem. Como fala o teórico da comunicação Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. Nós moldamos as ferramentas e então as ferramentas nos moldam. Ele coloca, através dessa teoria, que o meio é um elemento importante da comunicação e não somente um canal de passagem ou um veículo de transmissão. Cada meio de difusão tem suas características próprias e, por conseguinte, seus efeitos específicos. O mais importante não é o conteúdo da mensagem, mas o veículo através do qual a mensagem é transmitida. A tecnologia que comunica, nos transforma e transforma o próprio conteúdo. Essa teoria é tão importante para as redes sociais porque trata-se de plataformas que estão em constante alteração, em constante movimento e upgrade. Dessa forma, prestar atenção em cada efeito e cada upgrade, cada atualização das redes sociais é tão ou mais importante que o conteúdo em si. Outra técnica do marketing que a gente pode aplicar para melhorar o planejamento estratégico dos nossos conteúdos são os 3 M's do marketing: meio, como essa mensagem será transmitida, mensagem, o que e o que é essa mensagem, esse conteúdo, e o outro vértice dessa pirâmide, que é o mercado. Para quem eu estou comunicando? E aí entra a definição do nosso público-alvo. Entre o meio e o mercado, a gente pode se fazer a pergunta: qual a forma mais efetiva de atingir o meu público? Entre o meio e a mensagem, eu posso me fazer a pergunta de qual conteúdo irá repercutir mais a audiência. E entre a mensagem e o mercado, então, finalmente, o que o meu mercado, o que o meu público deseja. Dessa forma, definindo essas perguntas e, por conseguinte, as respostas, a gente pode começar a traçar estratégias mais eficazes para trabalhar com o que a gente chama de marketing de conteúdo. A produção de conteúdo na prática é o ato de oferecer materiais em diferentes formas ou plataformas que sejam úteis e relevantes para um determinado público, nosso mercado, e assim atrair mais consumidores, espectadores para o nosso negócio, nossa marca, nosso artista, o nosso selo. Uma palavra bem importante sobre planejamento de conteúdo é a relevância. Vou trazer aqui uma referência da Buzz Music Content em um dos seus reportes, que diz que toda empresa é uma empresa de conteúdo. Ou seja, todo negócio tem que produzir conteúdo relevante na internet para existir hoje em dia, principalmente num momento onde tudo ficou mais digital. Uma das funções primárias e principais de toda empresa é contar uma história, comunicar, educar, entreter, conectar e fazer tudo isso através do conteúdo. Isso nos traz um outro ponto muito importante e muito falado dentro de planejamento de conteúdo, que é a contação de histórias, o storytelling.
é uma técnica do marketing de conteúdo que também se trabalha e que nos orienta a contar uma história para que o público enxergue qual é a nossa paixão, qual é o DNA, o que trouxe até aqui e o que motivou a criação desse conteúdo para que o público possa também se apaixonar por ele. Pensando nisso, então, dividir inspirações, dividir métodos, dividir processos criativos e criar uma narrativa onde o público entenda qual é a história por trás daquele conteúdo é uma ótima forma de pensar no planejamento deste conteúdo. Saindo um pouco de conteúdo e falando agora de público-alvo, um outro ponto importante para a gente definir o planejamento estratégico, eu trago aqui uma ferramenta do marketing para definição de público-alvo que se chama Brand Persona. É uma estratégia baseada na criação de personagens com valores da sua marca, do seu público, com o objetivo de aproximar o relacionamento para entender com quem a gente está falando. A definição da Brand Persona passa por perguntas às quais, respondendo, a gente consegue identificar e fazer a criação desse personagem para criar um interlocutor mais real e poder criar mensagens específicas para ele. Essas perguntas podem ser: o que essa pessoa que consome a minha arte come? Quais outras marcas, quais outros artistas essa pessoa consome? O que essa pessoa faz nos momentos de lazer? Quais lugares essa pessoa frequenta? Quais atividades profissionais ela exerce? Quais valores e visão de mundo ela tem? Através dessas respostas, então, a gente cria um personagem, criamos uma pessoa e conseguimos identificar melhor com quem a gente está falando através da personificação dos valores, através dessas perguntas. Uma outra forma de definição de público-alvo real é analisar os insights de cada rede social. Ou seja, aquelas estatísticas que a gente consegue ver dentro das ferramentas de gestão de cada ferramenta, ou ainda de plataformas que nos disponibilizam esse tipo de informação. Falando de Facebook e aí também de Instagram, como o Instagram comprou o Facebook disponibiliza uma ferramenta chamada Estúdio de Criação. Todo mundo que tem uma conta consegue acessar através do link do Estúdio de Criação. Antigamente essas informações ficavam dentro da própria página, agora todas elas estão unificadas utilizando esse recurso. Dentro do Estúdio de Criação, através do menu lateral esquerdo, a gente consegue analisar os insights de performance, audiência, número de views, número de engajamento e também algumas informações sobre quem é esse público-alvo, definindo taxa etária, gênero, acesso, quais outras páginas também essa pessoa acessa e outros dados específicos de demografia e público-alvo. Falando ainda de Facebook, Facebook também disponibiliza uma ferramenta que se chama Facebook Audience Insights. É uma ferramenta do Facebook para comparação de audiências. Dentro dessa ferramenta eu coloco a minha página e eu também cadastro páginas semelhantes ou as quais eu quero comparar o meu conteúdo e eu consigo cruzar dados e aí gerar conhecimento através dos dados demográficos, de relacionamento e outras informações cadastradas na seção sobre das contas que liberam essa informação de forma pública. Falando de outra rede social muito utilizada para produção de conteúdo, o YouTube, no Estúdio de Criação, que também é uma ferramenta disponível dentro do próprio YouTube, a gente consegue, além de subir os vídeos, analisar as estatísticas específicas de cada vídeo, também conseguimos analisar as estatísticas do canal. Então, conseguimos ver a visão geral, o número de visualizações, engajamentos, subscrições, o alcance, interação e também informações demográficas do público que segue o canal. Outra ferramenta também gratuita e disponibilizada pelo YouTube é YouTube Insights with Google. Foi feita uma ampla pesquisa
com diversas produções de conteúdo em áreas diferentes, que busca responder a pergunta: por que as pessoas assistem um vídeo? Dentro desse site existe um guia com informações sobre o que é mais apelativo para a audiência, em termos de conexão, conhecimento, entretenimento, identidade. Então, é um site de pesquisa e desenvolvimento no qual a gente pode pesquisar e entender qual tipo de conteúdo gera mais engajamento dentro do território Brasil. Outras ferramentas gratuitas que podem ser utilizadas para a gestão de redes sociais também estão na nossa apresentação, que pode ser acessado no link da minha bio. Outra técnica de produção de conteúdo é a produção de conteúdo transmídia. Por meio dela, a marca conta uma história por diferentes meios de forma complementar, aumentando o contato com o público e gerando mais engajamento nas diversas redes sociais que aquela empresa for trabalhar. Qual a diferença da produção de conteúdo multimídia, crossmídia e transmídia? A produção de conteúdo multimídia é o que a maior parte das marcas faz. Cria um conteúdo e esse conteúdo ele é replicado nas diversas redes sociais. Na técnica crossmídia, o mesmo conteúdo é pensado com especificidades para ser postado nas diversas mídias. Então eu tenho um conteúdo que vai ter uma versão Stories, uma versão Timeline e uma versão para o meu canal do YouTube, por exemplo. Já no conteúdo transmídia, conteúdos específicos são criados para cada rede. Esses conteúdos são distribuídos em redes diferentes, criando uma contação de história complementar. Então, o público, através da interligação desse conteúdo em diversas plataformas, consegue entender a história como um todo que está sendo contada. A utilização dessa técnica, pensando na quantidade de redes sociais que temos hoje, é bem interessante, pensando assim uma forma de dividir o conteúdo e ter motivo para aquela pessoa te seguir no Facebook, no YouTube, no Twitch, não só seguir um canal, sendo que aquele mesmo conteúdo vai estar disponibilizado nas outras redes sociais, idêntico ao que foi disponibilizado no Instagram, por exemplo. Pensando em todas essas técnicas que a gente trouxe até agora, finalmente a gente chega no momento do planejamento do nosso conteúdo. Tem uma técnica que eu venho trabalhando ao longo dos anos que consiste em um planejamento editorial de conteúdo. É mais ou menos assim. A gente pensa na criação de conteúdo como se fosse uma revista, por exemplo, trazendo para os meios analógicos para a gente criar aqui uma comparação. A revista ela tem um tema, então ela é uma revista de música, ela é uma revista de decoração, ela é uma revista de entretenimento, de conhecimentos gerais. Dentro dessa revista a gente tem o índice. Nesse índice nós encontramos as seções. Então, dentro de uma revista de música, a gente vai ter uma seção que vai ter indicação de novas bandas. A gente vai ter uma seção que vai tratar da faixa-faixa de um disco. A gente vai ter uma seção em que vai ser uma entrevista principal, por exemplo. E dentro de cada seção, a gente tem a matéria em si. Então, dentro dessa mesma revista, por exemplo, como indicação, eu vou indicar a banda A, B ou C. O faixa-faixa vai ser o faixa-faixa do disco Y e a entrevista vai ser com o cantor X. Então, esmiuçar esse conteúdo do tema para sessões, para o conteúdo específico, é muito interessante, facilita muito a gente entender qual é cada conteúdo que a gente vai postar cada dia, em vez de pensar diretamente no conteúdo específico sem traçar essa linha do tempo. Dentro da nossa apresentação, vocês também encontram um modelo de planejamento editorial que vocês podem utilizar para a produção de conteúdo. Também está no link da minha bio e basta fazer a cópia para começar a utilizar. Essa foi a aula sobre introdução à produção de conteúdo nas redes sociais, viabilizada pelo FAQ Digital. Fica ligado, ainda tem mais 3 aulas dentro do meu projeto. Você pode conferir a apresentação completa
no link da minha bio ou no link da descrição do vídeo.